Oi, meus amigos, meus seguidores, meus inscritos no canal do YouTube. Hoje é dia 9 de agosto de 2020, Dia dos Pais. E hoje amanheci muito reflexivo em relação aos pais. Eu não tenho pai vivo, meu pai faleceu e eu tinha 3 anos, em média, 3 anos de vida. Mas eu acordei hoje pensando nele. Meu pai, quando ele faleceu, eu tinha 3 anos, como eu disse. Mas uma mensagem muito importante eu hoje fiquei pensando a respeito dele, do meu pai. O meu pai, quando morreu, já estava separado da minha mãe. Mas diferente de muitos pais que se separam e abandonam os pais com as suas mulheres, ele não. Ele me levou com ele. Ele não quis separar-se do filho. Então isso para mim já é uma mensagem muito bela, muito importante, muito bonita. Os pais que amam seus filhos, porque ser pai não é simplesmente, ser o genitor, fecundar um útero. Não, ser pai é muito mais que isso. Eu tive meu pai biológico, que faleceu quando eu nem lembro muito dele. Quando se fala do meu pai era caminhoneiro, então a única lembrança muito vaga que desde da infância eu trago do meu pai é que eu estava na boleia de um caminhão e uma música do Roberto Carlos cantando Lady Laura, me leva para casa, Lady Laura. Então, eu tenho imagem do meu pai pelas fotografias que os meus familiares me deram, mas lembrar pessoalmente dele não. Mas hoje, Dia dos Pais, eu amanheci com essa saudade de alguém que eu não me lembro visualmente, né? Eu tive um outro pai, que foi o meu avô, Francisco Alves Pereira, que me criou como pai, um homem muito rígido, muito sério. A palavra dele não fazia curva. O que ele falasse você podia acreditar. Um homem muito austero, muito cristão, muito católico, praticante. E também quero me lembrar do meu outro avô paterno, Juarez Inácio. Então, hoje eu vim aqui a esse cemitério, né? Porque tem muita gente, e não estou criticando ninguém, mas tem muita gente que diz: eu lembro dos meus falecidos, eu me lembro dos meus antepassados na memória, no pensamento. Realmente é muito importante a gente ter essa memória no pensamento. Porém, eu acho que o pensamento é uma coisa muito etérea, muito vaga, muito abstrata. Eu sou uma pessoa muito mais da concretude. Então hoje, no Dia dos Pais, eu quis pensar nos meus antepassados, no meu pai, Benedito Inácio, no meu avô Juarez, no meu avô Francisco. Eu vim ao cemitério. Eu sou de uma tradição que a gente visitava o cemitério, visitava os túmulos, né? E eu vim hoje aqui, né? E pensando no meu pai, pensando em tantas famílias que hoje, ontem o Brasil completou a marca de 100 mil mortos de Covid. Quantas pessoas perderam seus pais, não imaginaram que hoje, nesse próximo Dia dos Pais de 2020, estaria longe do seu pai. Perderam seu pai para essa situação dessa pandemia. Então eu quero me solidarizar com todos aqueles que perderam seus pais pela Covid, pelas pessoas que já não têm os seus pais, que hoje façam uma lembrança, uma memória, a importância do pai em nossas vidas, a importância do acolhimento, né? Seja o pai biológico que lhe gerou, seja o pai adotivo, seja um pai de consideração, um sacerdote, um padre, um pai de santo, alguém que assumiu a figura paterna, né? Até o próprio Deus, a gente costuma chamar Deus de pai, né? O babá em Urubá, que é pai, né? Então, talvez essa situação do pai, né, seja uma coisa que mexe muito com a gente, porque o próprio Deus se faz nosso pai. Então, nesse dia de hoje, vim fazer uma meditação,
e uma meditação concreta, né? Porque como eu falei, às vezes pensar, lembrar do pai é uma coisa que é muito vago, pensamentos fluem, os pensamentos divagam. Eu gosto da ação, da concretude. Por isso eu estou hoje aqui nesse cemitério, que eu vim fazer uma oração pelos meus pais que faleceram, pelos pais antepassados da minha família. Todo mundo sabe que eu sou de candomblé e a gente que é de candomblé louva muito os ancestrais. Então, não teria sentido eu louvar os ancestrais espirituais e não louvar os meus ancestrais biológicos. Então, eu acredito nessa fé muito prática, muito real, muito concreta, certo? Então hoje estou aqui para rezar, para meditar, para fazer uma lembrança, porque embora esteja num outro plano, a vida continua. Eu estava esses dias assistindo tá aqui no YouTube mesmo, uma pessoa falando assim que, como muita gente diz que o contrário da morte é a vida. Não, o contrário da morte não é a vida. O contrário da morte é o nascimento. A vida é o interim entre o nascimento e a morte. E se acreditamos que a vida é eterna, a vida continua após a morte. Então, nessa reflexão de saber que o contrário da morte não é a vida, a morte é uma passagem pela vida para um outro plano, para uma outra realidade, né? Eu acredito que o contrário da morte é o nascimento, ou a morte como um novo nascimento, uma nova ressignificação do nascimento para uma outra vida. E eu vim hoje aqui rezar pelos meus antepassados, e eu vim com um terço, eu vim rezar um terço. Algumas pessoas poderiam dizer assim, nossa, mas um pai de santo indo rezar um terço. É isso mesmo. Porque eu acredito que os nossos antepassados, não é porque morreram, mudaram. Eu acredito que a gente tem que falar, quando a gente for falar com os nossos antepassados, numa linguagem de fé, falar a linguagem que eles conheceram, a linguagem que eles falavam. Os meus pais eram católicos, eram cristãos. Portanto, nada mais correto, nada mais coerente que conversar com eles na linguagem que eles entendiam, na linguagem que eles falavam, que era a fé cristã católica. Por isso que eu estou aqui para rezar um terço. E já deixo a minha mensagem. Nós que somos de axé, que somos de candomblé, que somos de religião de matriz africana, às vezes somos muito desrespeitados quando um membro da nossa fé se vai. Muitas famílias, às vezes cristãs, impedem os rituais, porque o candomblé tem as suas rezas próprias de rituais fúnebres, né? Quantas pessoas da nossa fé se foram sem poder ter os rituais que mereciam, que eram, né? Então, a minha mensagem a vocês que não participam da fé afrodescendente, quando um falecido de vocês dessa fé falecer, permitam que eles tenham na hora da morte a fé que eles professaram em vida, né? Então, por isso que eu, Babalorixá, pai de santo, de religião de matriz afrodescendente, venho aqui rezar o terço, porque eu não quero impor aos meus ancestrais a minha fé. Eu quero me submeter à fé deles e fazer uma louvação, fazer uma conversa, direcionar um pensamento na fé que eles professavam. E por isso vim aqui rezar o terço. E deixar essa mensagem de respeito. Respeitem os falecidos de vocês na fé que eles tinham. Então a minha mensagem de hoje era essa. Você que tem seu pai vivo, abrace, participe, né? Sinta o abraço caloroso do seu pai. Você que já não tem pai mais neste mundo, que já foi para uma outra vida, faça um momento de oração, né? Não só um simples pensamento, que o pensamento é tão rápido, mas pare, né? Pare. Hoje eu vou dedicar que seja meia hora, 10 minutos para a memória do meu pai falecido, né? Respeitando-o na fé que ele professava.
Então, se o seu pai era católico, reze um Pai Nosso, uma Ave Maria, reze um terço. Se o seu pai era evangélico, abre a Bíblia, medite um salmo, né? Peça a Deus por ele. Se o seu pai era budista, se o seu pai, a fé que o seu pai tinha, dedique um minuto, um tempo do seu dia de hoje em memória do seu ancestral, tá? Então eu vou aqui começar a rezar o meu terço, né? Para fazer a memória dos meus antepassados. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sede em meu favor, Salvador do mundo e das almas santas do lago profundo. Nós os pedimos pronta salvação, preferindo aquelas de nossa intenção, para que por vós, Jesus, sumo bem, elas já descansem para sempre. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Que a luz perpétua os ilumine, que as almas dos fiéis defuntos, Benedito Inácio de Oliveira, Francisco Alves Pereira e Juarez Inácio de Oliveira descansem para sempre. Amém. Meus amigos, eu vou fechar o vídeo para poder terminar o meu terço nesse Campo Santo, nesse lugar sagrado de oração, rezando pelos meus antepassados. Que você também reze pelos seus. Axé, paz, saúde, felicidade, vida longa, e que possamos louvar os nossos antepassados. Eu não sou cristão, mas os meus antepassados eram. E eu quero deixar então a mensagem também cristã. Honra o teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias sobre a terra. Axé.